Chamados para uma missão. Glórias a Deus. Irmãos, cada um de vocês tem um chamado para uma missão. O Senhor tem preparado para cada um de vocês uma obra. O Senhor quer que você faça alguma coisa pela sua obra. Que você faça alguma coisa por Ele. Essa é uma verdade. 1 Samuel capítulo 7, versículo 12, afirmou Samuel: tomou então Samuel uma pedra e a pôs em Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluias. Hoje, amados, a Missão Cristã Vivos pode fazer a mesma declaração. Nós podemos colocar uma pedra, e o Senhor colocou essa pedra diante de nós, Ele é a nossa pedra, a pedra do testemunho. E nós afirmamos: até aqui Ele tem nos abençoado, até aqui Ele tem nos ajudado. São 18 anos, amados, incansáveis, de muito prazer, de muita alegria. Haja vista que a palavra de Deus é prazer, é alegria, é satisfação. Fazemos não por obrigação, mas porque amamos o Senhor. O nosso objetivo é satisfazer aquele que nos chamou, que nos separou para fazermos a sua obra. E faz-me lembrar, irmãos, que há 18 anos atrás eu estava indo para uma vigília. E no meio dessa caminhada o Senhor falou de uma forma muito intensa no meu coração. Trabalha com a internet. Faça uma obra na internet. Isto era 2001. A internet tinha nascido por volta de 95, 96. E no 2000, 2001 ela estava ainda alcançando as pessoas. Aqui em Montanha nós não tínhamos internet. Computadores na cidade você contava nos dedos. Mas o Senhor providenciou uma pessoa que tinha um escritório na cidade, tinha um computador. E Ele falou: pode usar o meu computador. E ali nós iniciamos o nosso primeiro site. Oh, glórias! 5 estudos, acho que não tinha mais do que isso. 5 estudos. Como a internet era cara, eu ia para o escritório desse amigo à meia-noite, porque você pagava interurbano, ligação interurbana, para você conectar na internet. E você pagava um pulso, ficava bem mais em conta. E eu conectava com a internet em Nova Venécia. E ficava até umas 2, 3 horas da manhã, trabalhando na obra. E assim foi por muito tempo. Até que o Senhor nos providenciou um computador. Aí a coisa ficou fácil. Oh, glórias! Mas uma coisa que chama a minha atenção, amados, foi quando nós fizemos o nosso site e apareceu o primeiro visitante. Depois de algum tempo, o segundo visitante, 2 visitantes por dia. Meu Deus, 2 visitantes. Passaram-se um tempo e nós tínhamos 9, 10 visitantes por dia. Oh, glórias! Está dando certo. E o Senhor foi multiplicando. Passava-se o tempo, 20 visitantes diários, 50, 100, 1000 visitantes. Falou: oh, glórias, pode parar, tá bom, 1000 visitantes por dia numa página, é bom. Mas não era o suficiente. E nós tivemos a média de 20.000 visitas por dia, 20.000 visualizações por dia. Era assim que o Senhor trabalhava no nosso site. É assim que o Senhor fazia a obra, irmãos. Dessa forma, o Senhor fez e as pessoas foram alcançadas, pessoas como a pastora Sônia em Mogi, a Silvana nos Estados Unidos, a Luciene na Itália, e no Brasil, inumeráveis, não é possível enumerarmos o nome, citarmos o nome das pessoas, mas que foram alcançadas e foram transformadas, não por mim, mas pela palavra de Deus, porque nós somos apenas emissários e o poder é do Senhor, o poder é do Todo-Poderoso. E o Eterno logo permitiu que nós criássemos também a nossa web rádio. E na web rádio nós tínhamos uma quantidade muito legal de pessoas que ouviam. E as pessoas eram doutrinadas na palavra. E ainda são, porque a nossa web rádio ainda está no ar. E essa web rádio tem quase 18 anos. Glórias a Deus por isso. Era uma época de internet cara, uma época de streaming caro. Streaming é o sistema que coloca teu áudio na internet. Caro, caríssimo naquele tempo. Mas o Senhor não nos deixou parar. Não nos deixou parar.
Queridos, louva ao Senhor porque essa caminhada se estendeu. Se estendeu. Chegamos na Montanha FM, glórias a Deus. Faz parte dessa obra, a história está entrelaçada também com a Montanha FM. Desde 2010 nós estamos na Montanha FM. E ali conhecemos Osni, fizemos muitos cultos por essas ruas. Mas o objetivo não era a igreja. Era só falar de Cristo Jesus, testemunhar do poder. Mas em 2013 chegou o tempo que o Senhor disse, coloca a pedra, estenda a tenda. E nós estendemos e saímos do mundo virtual e entramos no físico para a honra e para a glória do Senhor. E logo o Eterno também move na vida da Sônia e ali nasce a Missão Cristã Vivos em São Paulo. Mas, amados, eu quero falar para vocês que tudo parte de um princípio, obediência a Deus. A partir do momento que você passa a obedecer à vontade do Senhor, a partir do momento que você ama a Deus e deixa que Ele trabalhe o teu coração, que Ele trabalhe a tua vida, Ele faz a obra. O que importa, irmãos, é o coração aberto para o Todo-Poderoso. Eu não sabia fazer site, mas o Senhor me ensinou. Deu trabalho aprender, mas aprendi. Eu não sabia o que era internet, nunca tinha navegado, mas o Senhor enviou para a internet. E assim vai as coisas, tudo tem seu preço, tudo tem sua dificuldade. Nada é fácil. Servir ao Senhor é um caminho estreito, é um caminho apertado. E aqueles que querem o caminho largo não entram nos céus, não entram. Mas eu quero falar para vocês que todos temos um chamado do Senhor. Você precisa ouvir a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Está muito difícil ouvir a voz de Deus nesses últimos tempos. Haja vista que há muitas vozes por aí. Há muitas vozes. Como discernir o que é de Deus, o que não é de Deus? Apenas faça aquilo que seja agradável a Deus. E assim você há de ouvir aquilo que o Mestre tem para falar aos nossos corações. Amados, chamados para uma missão. Mateus capítulo 11, versículo 28, Cristo Jesus fala para você o seguinte, ouça, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Oh, glórias! Eis um chamado, irmãos. Mas esses chamados não é apenas para segui-lo, não é apenas para andar com ele, mas é um chamado para ser feitos em filhos de Deus. Oh, glórias! É um convite, amados, um convite para você, um convite para aqueles que estão mergulhados no pecado, machucados pelo pecado, machucados por esse mundo, machucados pelas dificuldades dessa terra. E o Senhor diz para você, venha a mim, você que está cansado, cansado de viver, cansado de sofrer, cansado de passar pelas dificuldades do dia a dia, porque eu tenho algo novo para a tua vida, eu tenho algo novo para a tua vida. Eu tenho algo novo, amados. E a partir do momento que nós ouvimos o chamado do Senhor e abraçamos ao Criador e que nós falamos para Ele, Deus, eis-me aqui, Senhor, cuida de mim. Cuida das minhas feridas, cuida dos meus machucados, cuida das minhas úlceras, cuida, Senhor, de mim. Ele coloca uma missão na tua mão, Ele te chama e Ele te comissiona, Ele te dá uma missão, amados, e nós precisamos estar preparados para isso. E a primeira missão que o Senhor nos dá é a de sermos filhos dEle. João capítulo 1, versículo 12, Jesus diz, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu santo nome. Aleluias, louvado seja o Senhor. Queridos, os que são hoje filhos de Deus, não nasceram em berço de ouro espiritual, não nasceram dentro de uma igreja, não nasceram no alto de um cume, lá numa capela, não. Claro, me refiro a viver de uma forma religiosa, não é isso. Aqueles que são feitos em filhos de Deus, são os pecadores, aqueles que andaram longe, aqueles que serviram a Satanás, aqueles que andaram mergulhados nas drogas talvez, andaram mergulhados no adultério, na prostituição da vida, andaram totalmente errados.
foram aqueles que a sociedade não dava valor. Aqueles, amados, que não tinham nenhum valor. Esses que foram chamados. É evidente que, quando nós observamos a luz da palavra, se encaixa nessa realidade de machucados, cansados, sobrecarregados, toda a humanidade, porque todos nós estamos debaixo do jugo do pecado. E o pecado destroça, acaba, destrói. O pecado é uma carga pesada sobre nossos ombros. E o Senhor o chama, e o Senhor faz a esses que aceitam, que ouvem o seu chamado em filhos, amados, em filhos, pessoas abençoadas, agraciadas com seu cuidado, com seu zelo, com sua misericórdia. São pessoas que estão prontas para fazer uma missão, para desempenhar a vontade do Todo-Poderoso no dia a dia. E se tu és filho de Deus, não fique aí no teu cantinho, acanhado, escondido, mas fala para o Senhor: Deus, eu quero ouvir a tua voz, eu não posso ficar aqui parado, eu quero é fazer aquilo que tu queres. Chamados para uma missão, amados, chamados para uma missão, nós também somos chamados para sermos santos. Primeiro o Senhor te chama do pecado, te constitui como filho, e na sequência Ele te dá uma ordem, e a ordem está em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Oh, glórias! Queridos, às vezes nós achamos que é difícil viver em santidade. Quando nós olhamos com esses olhos, os olhos que a terra há de comer, com o nosso entendimento, nós vamos concluir que ser santo é quase impossível. Isso é porque nós esquecemos que foi o Senhor que te regenerou, foi o Senhor que te fez filho, é o Senhor que cuida de você. É o Senhor que te reveste de poder, é o Senhor que te dá força, é o Senhor que te coloca no lugar separado, e o Eterno quer que você tenha uma vida dedicada a Ele. Eis aí a condição de santos, uma vida dedicada, uma vida consagrada, uma vida voltada exclusivamente para o Senhor. Que teu prazer, que a tua alegria esteja no Todo-Poderoso, que a tua satisfação esteja em fazer a vontade do Mestre, que a tua satisfação esteja em procurar a presença do Criador e deixar-se encher pelo Mestre, deixar-se encher pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eis aí, amados, é assim que nós crescemos, é assim que nós somos e vivemos a verdade de Cristo com prazer, não com um peso, não com o peso de ser crente, porque tem muito crente, amados, que anda com fardo nas costas que só misericórdia. Ele pensa: poxa, eu sou crente, eu tenho que ir na igreja, vou ter que ouvir o pastor, mas eu tenho que ir na igreja porque eu tenho medo de ir para o inferno, e está indo para o inferno. Porque não adianta, amados, nós irmos para a presença do Senhor, na verdade não chega-se diante dele quando você está apenas querendo justificar alguma coisa, mas sim, quando você faz com prazer, com alegria, quando o teu coração tem satisfação nestas coisas. É isto que Deus quer para você, é assim que Deus quer que os santos vivam. Quando nós olhamos, amados, para aqueles que estão na Bíblia, nós vemos que eles não fizeram a obra de Deus por pressão. O apóstolo Paulo, que é o mais citado, ele mesmo escreveu quase todo o Novo Testamento. Nós não vemos que ele fez a pregação do Evangelho, testemunhou de Cristo e viveu o Evangelho sob pressão, mas porque ele tinha prazer no Senhor, porque ele tinha alegria no Senhor, porque ele entendia que aquilo era o melhor que o homem poderia experimentar sobre a face da terra. Não existe nada melhor do que Jesus, irmãos. O grande engano que o diabo coloca em nossos corações nesses últimos tempos. Quando eu falo nossos, é porque o meu coração também é tendencioso a olhar para o mundo e a gostar do mundo. Meu coração também é tendencioso pelo pecado. Mas eu tenho que
ter o discernimento e entender que eu não estou aqui para curtir o mundo, nem tampouco para satisfazer a minha carne com o pecado, mas para deixar-me mover pelo Espírito Santo de Deus, guiar-me por Ele, porque o Senhor colocou sobre meus ombros uma missão, e a missão é prazerosa. Oh, glórias! A missão é boa, a missão é agradável. E a partir do momento que nós entendemos que Deus nos ama, e nós passamos a amar o Senhor, aí você anda sem parar. Você tem prazer no Senhor, nada te impede. Vir à igreja é alegria, satisfação, louvar o Criador é bom, é agradável. Ler a palavra é deixar-se encher com o conhecimento de Cristo. É Deus que move, é Deus que age, é o Espírito Santo de Deus que fala. E é assim que deve ser, igreja. É dessa forma que deve ser. Amados, se eu tivesse ficado parado, o dia que o Senhor disse para mim, olha, faz um site, trabalha com a internet. Se porventura eu tivesse olhado para as dificuldades que estavam à frente. Primeiro, eu não tinha o computador. Segundo, não tinha internet na cidade. Terceiro, eu não conhecia a internet, não sabia o que era um site, nunca tinha navegado, apenas via na televisão. Quarto, não fazia a menor ideia de como fazer um site. E vai por aí. Se eu tivesse me deixado parar por essas dificuldades, e eram dificuldades grandes, vocês não estariam aqui reunidos comigo hoje. O Senhor não teria movido até este ponto. Tudo parte de um princípio, amados. Tudo parte de um princípio, e o princípio maior é a obediência à vontade do Senhor. Porque a partir do momento que você obedece a Deus, Ele trabalha através de você. Ele move através de você. Eu não sei quantas pessoas conheceram a Cristo através do site, nem tampouco das pregações que ouviram via rádio e ou pelo YouTube. Não faço a menor ideia. Mas, com certeza, muitas pessoas, milhares, foram edificadas. E isso não é soberba, porque eu sei que é o Espírito Santo que faz. Eu nada faço, apenas disponibilizo aquilo que Deus concede a gente. É assim que precisa ser feito, irmãos. Apenas coloque-se como um instrumento. Fale, Deus aqui está, haja através de mim. E é Ele que faz a obra acontecer. Amém? E não é difícil a partir do momento que você faz por amor. Amados, somos chamados para uma missão. E somos também chamados para sermos bênçãos. Olha que maravilha. Gênesis capítulo 12, versículos 1 até o 3. Diz a palavra. O Senhor disse a Abrão, saia da tua terra, saia da tua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Amados, Abrão. Posteriormente, esse homem, por obedecer à palavra de Deus, teve seu nome alterado para Abraão. É o pai de multidões. Esse homem foi usado por Deus de uma forma tão poderosa. Mas tudo parte de um princípio, irmãos. Ele obedeceu algo. Ele obedeceu ao Senhor. Ele ouviu uma voz, não conhecia Deus, não tinha pastor, não tinha profeta, não tinha apóstolo, não tinha bispo, não tinha evangelista, não tinha missionário, não tinha ninguém, mas o Senhor se manifestou a ele. O Senhor disse para Abrão, olha Abrão, deixa a tua parentela, saia dessa terra, vá para uma terra que eu te mostrarei. Vá para uma terra que eu te mostrarei. Abrão, bem provável que questionou Deus um pouco, mas Deus, como é que eu vou deixar minha família? Aquele tempo o povo vivia meio que todo mundo junto, uma espécie de aldeia, coisa assim. Como vou deixar minha família? Mas o Senhor deu uma ordem a ele, saia e vá. Saia e vá. Ele não conhecia, e o Senhor o mandou para Canaã. Sabe quem foi Abrão, irmãos? Aquele que o Senhor chama como o pai da fé. Oh, glórias! É citado como homem de fé. Porque não foi pelas obras, mas ele creu no Senhor. E esse crer no Todo-Poderoso, esse deixar a sua casa, deixar a sua estabilidade, deixar o seu canto, partir para uma terra diferente. Isto foi bênção.
E essa bênção, sabe a quem chegou, amados? Fazem ideia? A nós. Essa bênção chegou a nós. Se porventura Abrão tivesse negado o Senhor, não, Deus, eu não vou, esse negócio é muito longe, olha, lá tem povo assim, um povo bravo, aquela coisa toda, eu não tenho coragem, eu não vou. Ele teria perdido a bênção e provavelmente, claro, campos da probabilidade, nós não seríamos filhos de Abraão. Certamente não, amados. E o que seria de nós, quem sabe? Quem sabe? Mas tudo partiu de um princípio. Nós somos abençoados porque Ele creu, Ele creu. É por isso que você tem que crer, é por isso que você tem que deixar se mover pelo Espírito Santo de Deus. Você não pode parar, você tem que andar. O Senhor te envia, vá, porque Deus tem bênção para as pessoas através da tua vida. Deus tem bênção para as pessoas através da tua vida. Nós temos que nos deixar mover pelo Espírito Santo de Deus. Para que você seja instrumento de bênção. Você tem sido instrumento de bênção? Às vezes nós não somos nada, não é verdade? Porque nós temos vergonha de Deus. Nós temos vergonha de nos apresentarmos como servos. Nós temos vergonha de convidar alguém para vir à igreja. Nós temos vergonha de tudo que se relaciona a Deus. Como é que nós vamos ser os instrumentos nas mãos do Senhor? Como? Como, igreja? Irmãos, uma das coisas que eu tenho aprendido ao longo da minha vida com Cristo Jesus, e principalmente nesses últimos 20 anos, o que eu tenho aprendido profundamente com o Todo-Poderoso é deixar-se mover pelo Espírito Santo. Não se preocupe o que Deus fará. Não se preocupe como Deus agirá. Não se preocupe, apenas coloque-se na brecha. A porta está aberta, passe por ela. Não fique parado na porta, passe. Ah, mas como será? Eu apenas convidei a pessoa. Convide, porque é o Senhor que vai trabalhar a vida dela. Mas o Senhor quer que você a convide para que ela possa ouvir a palavra. Como é que hão de aceitar o Senhor se não ouvirem a palavra? Já viram esse questionamento? Está na palavra, está na Bíblia. Nós temos que convidar a igreja. Porque é ouvindo a palavra que o Espírito Santo trabalha. É ouvindo a palavra que o Espírito Santo de Deus trabalha. E nós estamos aqui, amados, é para deixar-nos mover pelo Espírito Santo. A Missão Cristã Vivos emplaca seu 18º aniversário de existência. Ô, bênção, aleluias! Como eu pretendo viver mais uns 40 anos, deve chegar aos 58 anos de vida. Depois disso, só a pastora Tenilza e a prole para cuidar. Amém? Mas até lá, nós estamos aí planejando comemorarmos o 60º aniversário da Missão Vivos. Mas vamos deixar isso para o seu tempo. Enquanto o tempo não chega, vamos trabalhar. Vamos fazer a obra. Porque é assim, irmãos, nós não podemos estar amarrados no futuro, mas é no presente. Eu vivo, é o hoje. Você vive, é o hoje. O ontem passou. Você vive, é o agora. Um minuto atrás já era, já foi. Você tem que viver, é o agora, para que tenhas os próximos minutos, horas, quem sabe dias, anos, segundo o mover de Deus, segundo o coração do Senhor, e que tu sejas instrumento abençoador nas mãos do Mestre. Oh, glórias! Amados, chamados para uma missão, nós somos chamados para testemunhar. Isaías capítulo 61, versículos 1 até o 3, ouça o que diz o Senhor através do profeta. O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar as boas notícias aos pobres, e me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram,
para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas, e roupas de festas em vez de luto. Eles farão o que é direito, serão como árvores que o Senhor plantou para mostrar a todos a sua glória. Que bênção, não é? Glórias a Deus, aleluias. Queridos, nós temos uma missão de testemunhar de Cristo Jesus. O Senhor nos chamou e nos escolheu para levar as boas notícias, boas novas, a palavra de Deus para as pessoas. E você não pode reter este chamado. Você não pode guardar esse chamado. Não guarde debaixo de 7 chaves esse chamado. Não guarde, mas faça a obra de Deus. Vá e fale, vá e testemunhe, vá e testemunhe do poder de Deus na vida das pessoas. Queridos, uma das coisas que nós temos visto nesses últimos tempos é as pessoas falarem o seguinte: eu não sei pregar, eu não sei evangelizar, eu não sei, mas quem é que disse que você precisa saber? Quem disse que tu precisa saber? Tu precisas é amar. Precisas é amar. Amar o Senhor acima de todas as coisas, porque a partir do momento que você ama o Senhor acima de todas as coisas, o Espírito de Deus, Ele morará no teu coração e Ele te dará a palavra, Ele colocará a palavra na tua boca, é assim que diz a Bíblia, o Espírito de Deus colocará a palavra na tua boca. Lembra do texto? Pois é, nós não precisamos saber, precisamos amar o Senhor. Porque aqueles que amam o Todo-Poderoso, esses são filhos, são santos e são bênçãos na mão do nosso Senhor. E se você abre a tua boca, o Senhor colocará a palavra, ou seja, não precisa falar muita coisa, não precisa discutir religião, não precisa discutir isso ou aquilo, tu precisas apenas falar que Jesus ama a pessoa, que o Senhor tem uma missão, que o Senhor tem um projeto, tem um plano na vida da pessoa. Fale para a pessoa do amor de Cristo, porque é o Espírito Santo que há de ratificar, o Espírito Santo há de confirmar, o Espírito Santo há de falar através de você. É assim, queridos. Sabe quem foi que inventou essa história que é preciso saber fazer alguma coisa para pregar o Evangelho? Diabo. Foi o diabo. É o diabo que inventou que você precisa saber pregar. Que você precisa de teologia. O diabo diz que você precisa ler a Bíblia de capa a capa para depois sair ao campo. O diabo diz que você é incapaz. O diabo diz que isso é coisa de pastor, que é coisa de evangelista, de missionário. O diabo diz que é na igreja. O diabo diz que você não tem condições, que você é incapaz. O diabo diz que a palavra de Deus é difícil. Oh, a palavra de Deus é difícil, você não vai compreender. Aí você coloca isso no coração e cresce. E você não entende realmente a palavra, porque a tua mente foi fechada pelo diabo. Como é que entende a mensagem de Cristo, se a mente foi fechada pelo diabo? Mas, a partir do momento que você levante e bate os pés, e deixa se mover pelo Espírito Santo de Deus, é somente isso que Ele quer. Só isso, nada mais. Nada além de deixar-se mover pelo Espírito Santo de Deus. Nada além disso, amados. Nós temos que testemunhar de Cristo onde quer que estejamos. O testemunho fala muito, fala demais. As pessoas precisam vê-lo como diferente. Como alguém que faz a diferença. As pessoas precisam vê-lo como alguém que tem Cristo Jesus no coração. E esta é a nossa missão, a nossa grande missão. Amados, a missão Cristã Vivos se propõe a isso. A juntos testemunharmos do poder e da graça de Cristo Jesus. A levarmos a palavra a todos aqueles que o Senhor colocar no nosso caminho. A levar a palavra a todos aqueles que necessitam dela. A orar pelos enfermos. A fazer que a grande missão
de levar o nome de Cristo Jesus seja uma verdade no nosso dia a dia. É assim que Deus quer, é assim que o Senhor fala, é assim que o Senhor determina. Amados, temos escutado a Deus? Você tem escutado a Deus? Se você tem escutado a Deus, por que não obedece? Por que não obedece? Se você tem escutado a Deus e não obedece, a Bíblia diz que não estão de bem com o Senhor. Não estão de bem. Porém, se você falar para mim, eu não tenho escutado a Deus, o que é que você tem escutado? O que é que você tem escutado? O que é que tem dominado a tua mente? O que é que tem feito a tua cabeça? O que é que tem feito a tua cabeça? Nós não estamos aqui, irmãos, para vivermos como loucos, mas totalmente conscientes que o Senhor nos chamou para sermos seus filhos e fazermos a vontade dele no nosso dia a dia. Ouça a voz do Senhor. Não ouça a voz do mundo. Não ouça as muitas vozes deste mundo louco. Não ouça, irmãos. E eu quero falar para vocês o seguinte: as vozes do mundo não é aquela, adore o capeta, venha servir o diabo, venha fazer isso. Não, isso não é a voz do mundo, amados. Isso é a voz dos loucos. A voz do mundo é aquela que diz, porque Jesus é amor, ele não te deixa para o inferno. Porque você não sabe fazer. Ah, por isso ou por aquilo. É a voz suave, agradável. Essa é a voz do mundo. Fique atento. Fique atento. E nós, amados, como obra, temos que obedecer aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E eu quero convidá-los a refletir bastante. Reflita, amados. Sabedores que o mérito é de Deus, mas reflita o que tens feito para o Senhor. O que tens feito? O que tens nas mãos para apresentar ao Mestre no dia eterno? O que tens nas mãos? Temos que carregar alguma coisa nas mãos. Temos que carregar. Deixe-se mover pelo Senhor e o Eterno te usará de uma forma grandiosa. Amém? Glória a Deus por isso. Estamos felizes pelo 18º aniversário dessa obra. E felizes também porque vocês fazem parte dela. Só que nós queremos alcançar essa cidade, alcançar esse estado, alcançar esse país. Nós queremos que o Senhor nos use. Quando eu falo nós, somos nós. Que o Senhor nos use como instrumentos para abençoar ao próximo. Coloque-se como instrumento nas mãos do Senhor, para que você tenha uma história para contar. Amém? Glórias a Deus por isso. Vamos orar. Pai de amor, nós te glorificamos pelo teu cuidado. Te louvamos por esta obra, Senhor. Te louvamos pela existência dela, pelo 18º aniversário. E queremos declarar, Pai, que estamos aqui para te servir, para juntos fazermos, ó Deus, fazermos a tua vontade. Como igreja, Senhor, como missão, testemunharmos do teu poder. Porque sabemos, Pai, que é a tua vontade que assim hajamos. Meu Deus, venha mover para que possamos crescer na tua presença. Para que possamos nos colocarmos à disposição como Abraão, Senhor. Sem saber para onde ia, mas foi. Oh, meu Deus, e que façamos como Samuel, que coloquemos, Pai, um monte de pedras e afirmemos, até aqui o Senhor nos ajudou. Que assim seja, Pai, para a tua honra e para a tua glória. Louvado seja o teu nome por todos esses que se achegam, que nos abençoam com orações, que abençoa esta obra de todas as formas, que tu os alcance com a tua graça e com a tua misericórdia, e os abençoe também, Senhor. Oh Deus, esteja conosco no nosso dia a dia. Abençoa-nos, Pai. Esse é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Aleluias.
Mensagem 865.